Olá, olá a ti, que estás aí desse lado e que já me escutas, já estás habituada aos meus vídeos, já és minha seguidora ou seguidor. Se ainda não és, se és a primeira vez que me estás a escutar, vai lá no meu canal, Deeply Soul Art, e se sentires que tem conteúdo que te agrada e que faz com que tenhas alguma forma de crescimento, de desenvolvimento, de sentir-te motivada a seguir para a frente com a vida, regista-te e partilha os meus vídeos e ajuda-me dessa forma para chegar a mais outras pessoas que possam vir a beneficiar-se dos meus conteúdos. Hoje venho falar-vos sobre a morte. É uma conversa de coração. Já há alguns dias que tenho sentido essa necessidade de vir aqui falar sobre a morte. Criar um espaço seguro, um espaço relaxado, sem julgamentos, em abertura e falar-vos sobre o tema da morte. Até porque sabemos que em breve vamos estar a celebrar o Dia de Todos os Santos, o Dia dos Mortos. Para quem acredita, de 31 de outubro para 1 de novembro, existe uma possibilidade, os véus estão mais aligeirados, estão mais leves, mais finos, e há uma possibilidade de nós conseguirmos contactar com os nossos entes queridos que já morreram, que já partiram. Não sei se isto faz algum sentido para ti, mas como estamos a falar de morte, vamos falar sem tabus, não existe uma verdade absoluta, não vos quero impor nada, apenas conversar convosco para poder, de alguma forma, criar questionamento, desmistificar, aligeirar e dar-vos a minha imagem, a minha forma de encarar agora a morte, aquilo que eu compreendo, aquilo que eu fui ganhando ao longo da minha vida, das experiências que eu tive com a morte, aquilo que eu absorvi através de leituras e através do trabalho, de estudo, inclusive através da psicologia transpessoal. Bom, morte, há muita coisa que se possa falar, vou ver se não me perco, porque vou falar de forma espontânea, como falo sempre. E então, morte, pode ser que para alguns seja algo assustador, um tema que evitam a todo o custo, algo que pode estar conectado com dor, com sofrimento, com medo. E pode ser também algo que seja já bem resolvido dentro de ti, algo que esteja em paz ou que esteja em processo de pacificação. Pode ser algo que esteja esquecido ou, pior ainda, algo que não se quer ver, que não se quer falar, algo que se evita, que se foge. Eu, desde muito nova, que ouço esta frase: o mais certo na vida é a morte. Não sei se já ouviste, não sei se concordas, o que é que isto traz para ti, que tipo de emoções, de pensamentos. E então eu fui encarando esta frase ao longo da minha vida, já com 54 anos, já passei por algumas décadas, e isto fez com que eu fosse tendo percepções diferentes do que é a morte e como se vivencia a morte. Então, na minha forma de sentir e de perceber, a morte é diferente conforme a idade que nós temos. Quando somos crianças, jovens, adolescentes, encaramos a morte de uma forma muito diferente, de uma forma, por vezes nem nos diz nada, por vezes até
estamos tão longe dela, começamos a perceber da morte quando as pessoas mais próximas, nossos bisavós, os nossos avós, ou aqueles tios-avós distantes começam a falecer, não é? Aí começamos a dar-nos conta realmente que a morte existe. Quando avançamos na idade, acredito eu que quando já temos uma idade avançada, aí sim, a morte já é algo que nos acompanha no nosso dia-a-dia, que estamos mais em comunhão com a morte. Já não há como fugir, não é? O nosso corpo tem um prazo de validade, e se tivermos a bênção de termos tido uma vida grande, termos tido muitos anos de vida e termos tido muitas experiências e de estarmos bem resolvidos nos nossos processos interiores, então quando chegamos aos 80, aos 90, aos 100, se calhar olhamos para a morte e estamos em paz com ela, não é? E estamos à espera que a morte apareça e que nos transforme, nos leve para esse contínuo da vida. Mas se por acaso estamos muito agarrados à parte material, se temos muitos processos ainda internos por curar, se temos muitos medos, se temos questões com os nossos familiares, principalmente filhos e netos, estamos a passar por uma doença, tantos ses, não é? Podemos estar a encarar a morte como algo doloroso, como um fim, como um sofrimento, como eu não quero morrer, não é? Há imensos cenários relativamente à morte e nós não sabemos, não é? Como é que vamos encarar quando chegar esse momento da morte. A idade, então, quanto a mim, é muito importante. Os processos que nós passamos de morte durante a nossa vida, o que vimos, como é que vimos essa passagem, essa morte, essa transformação juntamente com as pessoas mais próximas a nós, como é que foi os processos, foram processos dolorosos, foram processos mais fáceis, se houve algo impactante. Também vamos olhar então para a morte, trazendo essa emoção, trazendo essas memórias desta vida, memórias de vidas passadas, para quem acredita, lá está, não é? Que existe mais do que a morte, o fim. Em vez de ser um fim, é uma pausa na vida, ou uma transformação, um processo de transformação para uma nova reencarnação. Depende também, lá está, e muito das nossas crenças, do que é a morte, o que é que significa a morte, o que é que representa a morte, muito associado às questões religiosas, aos dogmas, aquilo que desde criança e que tu segues agora como tua parte religiosa, se é assim que tens, ou pelo menos com uma parte da espiritualidade, o que é que tu acreditas que é a morte? Isso vai influenciar imenso o processo da morte. Tu a encarar a tua morte, tu a encarar a morte das outras pessoas, tu a viver. E o teu nível de consciência, lá está, não é? Que está muito associado também a essa parte da religião, da espiritualidade, da forma como tu estás na vida, como é que tu vivencias os processos da morte. Então, dizer ainda que a morte realmente, para mim, não sei o que é que para ti significa, mas quando eu escutei há muitos anos atrás essa frase repetitiva de que o que mais temos certo na vida é a morte, eu não conseguia, não é, naquela altura,
visionar e ter essa consciência de que realmente essa frase estava muito, muito, muito certa. O que mais nós temos de certo na vida é morte, mas não a morte baseada só apenas na morte do corpo, a morte física, a morte da pessoa, mas os imensos processos de morte que nós vivemos durante a vida. Então, para mim, a vida é infinita, a vida é um contínuo infinito de existência, daí que nós dizemos que somos um ser infinito, um ser divino a viver experiências aqui na Terra, e essa também é a abordagem da psicologia transpessoal. E ao termos essa consciência de que nós somos um ser infinito, um ser divino a viver uma experiência aqui na Terra, faz com que essa vida, não é, que nós possamos imaginar que é quando eu nasço e quando eu morro, não é, que esse período, o período de validade do nosso corpo, não seja a vida. É muito limitante esse olhar para a vida, contabilizando apenas os anos em que nós estamos aqui nesta nossa experiência terrestre. Esta. E eu, engraçado, sempre tive uma consciência comigo, uma certeza absoluta de que era adolescente quando eu dizia isto, e jovem, que era estúpido demais a vida ser só isto. Nascer, ser bebê, passar por aqueles processos todos e depois ter como objetivo, muitas vezes nem era nosso, mas era imposto pelos pais e pela sociedade, que era: fazes o 12º, depois vais para a faculdade, tiras um curso, que é para ter o trabalho e emprego perfeito, de continuidade, seguro. Daí que talvez eu tenha ido para funcionária pública. E depois casas-te e tens filhos e és uma pessoa responsável, és uma pessoa de família, és uma pessoa da sociedade bem vista e lutas, trabalhas todos os dias para teres os teus objetivos, o teu conforto, o teu dinheiro e as tuas amizades, até que um dia morres. E é isto. E eu dizia aos meus colegas: isto é estúpido demais, não faz sentido, nós estamos aqui por um motivo maior e não faz sentido nascer e morrer. O que é isto? Para onde é que nós vamos? O que é que... Há muito mais do que isto. Isto era o meu sentimento, a minha sensação, a minha certeza, a minha verdade, que continua a ser até hoje essa minha verdade, que não nos disseram a verdade completa, se calhar ninguém a sabe totalmente, mas que esta historinha que nos contaram não tem a ver realmente com a vida, com esse ser espiritual que encarnou aqui no planeta Terra, que tem uma missão de evolução e que está em transformação contínua e que não morre, não finda. Esta sempre foi a minha certeza e continua a ser. Então, apanhando os conteúdos da psicologia transpessoal, que é a psicologia que vem incluir a espiritualidade com a parte da psicologia, vem dar esse olhar contínuo da vida como um livro de imensas páginas, de muitas vidas vividas aqui, essa conexão com a nossa consciência. E então, se nós olharmos para este livro da vida, em que tem vários capítulos, em que cada capítulo é uma destas nossas encarnações, nós começamos a perceber realmente que há muito mais
que há esse continuar e que trazemos coisas de trás, trazemos para além da ancestralidade, que podíamos ter sido nós próprios, a nossa parte da nossa ancestralidade, que trazemos muito conteúdo nosso, muitas aprendizagens, muitos dons, muitos saberes já desenvolvidos noutras vidas e que estamos caminhando. Então isto amplia e dá uma maior leveza, uma maior compreensão à morte. Então a morte deixa de ser vista como um fim terrível, inevitável, algo assustador, talvez, algo sem continuidade, sem sentido, nasce-se, morre e finda-se. Então, afinal, o que é que eu ando aqui a fazer? Que objetivos é que eu tenho para mim na vida? Vou gozar ao máximo, vou abrir ao máximo, vou fazer tudo aquilo que eu tenho direito, imenso prazer, porque realmente morro, acaba, não há mais nada, ou pelo contrário, questiono-me que se calhar um dos objetivos da vida é este contínuo aprendizagem, vou trocando de roupagem. Antes não fui a Sílvia com este corpo, com esta feição, com esta cara, com esta voz, com estes olhos. Posso ter sido um homem, pode ter sido uma mulher, posso ter nascido num país completamente diferente, ter tido uma cor de pele diferente, uma raça diferente. Não sei quem é que eu vou ser quando voltar a encarnar, mas sei que tudo isto, todas estas vidas vão estar aqui, nessa consciência que vai encarnar com outra roupagem, com outro nome, e que vai influenciar, e que o objetivo da vida então será esta aprendizagem, esta evolução, cada vez mais estarmos conscientes de quem eu sou, conectado com essa mente suprema, com Deus, com o universo, para que possamos trazer o amor crístico, para que possamos trazer a nossa essência aqui no planeta Terra, para fazermos os trabalhos, amarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros, unirmos-nos, criarmos algo maravilhoso. E há quem acredite que estamos num tempo findo do mundo de provas e expiações e que vamos passar por uma fase de mais harmonia, de mais consciência, uma fase em que vamos nos relembrar das nossas vidas passadas, que vamos ter acesso aos nossos dons, às nossas capacidades, às nossas memórias, quer destas vidas aqui no planeta, quer a nossa memória galáctica. Vamos nos poder conectar com a nossa família lá das estrelas, porque falar da morte também é falar principalmente da vida, é falar da nossa origem, da origem da grande fonte da vida, de Deus, é falar das nossas multidimensões, de quem nós somos, para além desta que está aqui encarnada, qual é a minha origem, por onde é que eu passei, que planetas habitei, que estrelas, que outros corpos eu tive. Tanta coisa que podemos falar, não sei se acreditas, mas eu cada vez mais acredito nisto, não é? Nesta realidade ampliada, que não estou sozinha aqui no planeta, que não existe vida, não existe humanoides só aqui no planeta, que muitos de nós somos sementes estelares e que viemos de outros pontos do universo, e que existem vários universos. Bom, mas isto tínhamos aqui conversa para muito, muito tempo.
e vamos nos focar na morte. Mas se começarmos a falar da morte, ou melhor, da vida neste contexto, eu acho que nós conseguimos ter uma outra amplitude, uma outra forma de encarar a morte, que talvez não seja esse fim, que está tudo perdido, que nunca mais nos vemos, e que nos faz entrar na dor profunda, no sofrimento, dor, saudade das pessoas que passaram por nós, principalmente da nossa família mais próxima, que já morreram, é inevitável termos, mas aí faz uma mudança muito grande na forma como nós encaramos a morte, quer a nossa, quando chegar lá na altura, quer a morte dessas pessoas que tanto nos marcaram, que tanto amamos, porque percebemos que elas não desapareceram, não continuam enterradas no cemitério, não ficaram apenas resumidas a um corpo em putrefação, mas que elas continuam no caminho dela de consciência, de crescimento, inclusive, se ainda não estiverem encarnadas, podem até ter a benesse de nos vir visitar de vez em quando elas fazem anos, quando há então o Dia dos Mortos. E isto então começa-nos a dar aqui uma perspectiva de alívio, de felicidade, de alegria, que é completamente diferente daquele pensamento que morre e acaba tudo, que nos faz ir para a depressão, que nos faz ir para a dor, para o sofrimento, e que muitas vezes, para muitas pessoas que estão em situações muito desesperadoras, pensam e vão-me matar porque é o fim de tudo. Não é, não. Na minha forma de pensar, não é. E essas pessoas podem se matar porque estão a passar uma doença muito grave, podem se matar porque estão numa situação desesperadora, seja ela qual for, e sem julgamentos, mas a questão é que elas não se livram dessa situação, porque essa situação vai acompanhá-las na parte astral, quando desencarnarem no corpo, vão continuar a sentir esses sintomas e vão estar enredados em muitos problemas e na culpa, e podem vir a ter um processo muito doloroso, de uma aprendizagem longa, passar por um astral inferior e penoso e demorado até conseguir se libertar de tudo isso e de ascenderem às naves para cura, às cidades espirituais, para que, passado então tudo isso, sejam recuperadas, sejam trabalhadas, sejam harmonizadas, para que voltem para uma nova vida, para começar de novo esse processo. E portanto, não é o fim. E então fica aqui a ideia que eu tenho é que quanto mais nós trabalharmos em nós, quanto mais amor nós tivermos em nós, por nós, na vida e pelos outros, muito mais evoluímos. A morte será uma libertação do corpo, libertação até do plano de vida que viemos viver aqui, nesta experiência, e mais fácil, mais leve, mais harmonioso será o nosso futuro plano de alma, o nosso processo de encarnação e a vida. Esta é a minha crença neste momento. E gostaria de partilhar isto convosco, gostaria de saber até o que é que vocês pensam, receber as vossas opiniões, as vossas sugestões e falar também um pouco sobre como é que eu fui percebendo isto, para além de livros que eu li, para além dos processos que eu passei da morte dos meus familiares, dos estudos. Tudo isto veio-me dar consistência a esta minha crença agora de que a morte é uma passagem, é uma libertação, é um caminho para a vida.
não é um ponto final, é uma vírgula. E falar-vos também que a morte não é só a morte física, quando nós morremos no corpo, mas também lá está, voltando atrás, aquela frase, o mais certo na nossa vida é morte, dando-vos essa perspectiva dos vários momentos de morte que nós vivemos ao longo da nossa vida. Então nascemos, saímos do útero da nossa mãe e vimos cá para fora, há uma primeira morte. Saímos do casulo, saímos do ovo, saímos daquela situação de proteção em que estamos unidos, fundidos completamente com a nossa mãe, e saímos cá para fora, primeiro processo de morte violento, passamos um túnel, saímos de uma situação de conforto para a novidade de estarmos aqui no planeta. É a nossa primeira morte e o nosso primeiro renascimento. Depois de bebés passamos para a escola, para o jardim de infância, é mais um ciclo que se encerra, é uma morte e um nascimento. Depois vamos para a escola primária, morre o jardim de infância, nasce a escola primária. Depois vem a parte da adolescência, morremos para crianças e voltamos e nascemos para adolescentes e por aí fora, jovens, adultos, idosos. Outro tipo de morte que nós temos é quando saímos da casa dos pais, é uma transição violenta em que assumimos a nossa responsabilidade como adultos, como responsáveis na íntegra pela nossa vida. Quando casamos, morremos como solteiros, nascemos como casados. Nas mulheres, quando têm filhos, há tantos processos de morte. Quando nos divorciamos. E então, todos esses processos de morte falam-nos de um período de luto, em que nós, de forma inconsciente ou consciente, passamos, porque há uma transição de um estado de criança para estado de adolescente, estado de solteira para casado, estado a viver com os pais, estado independente. Há tantos processos e tudo isto cresce, faz-nos crescer, e há um processo de libertação, de desapego, de dor por aquilo que já não somos, por aquilo que não temos, e de felicidade, porque vamos em evolução e vamos ter as nossas novas aventuras, os nossos novos ganhos, mais responsabilidade, mais liberdade, mais consciência, mais ação. E é importante fazermos esses tempos de paragem em que podemos chorar, em que podemos entregar, em que podemos agradecer e avançamos, sempre avançando, nível após nível, como se fosse um filme de PlayStation, em que nós vamos avançando nos níveis, vamos perdendo algumas coisas, vamos nos magoando pelo caminho, vamos nos curando, vamos perdendo pessoas, vamos agregando outras, vamos ganhando energia, vamos ganhando módulos, vamos ganhando prémios, vamos ganhando incentivo, energia, e vamos sempre neste processo, a espiral de crescimento. Por vezes vamos lá atrás e choramingamos um pouco, principalmente naqueles momentos em que não estamos tão bem e recordamos como era tão bom estar na casa da mãe, ou como era tão bom estar com uma pessoa que já não existe na nossa vida. Respiramos, agradecemos, chamamos o nosso adulto que vai mimar a criança que existe dentro de nós e avançamos para o nosso nível. E isto é um processo de transformação enorme. Por vezes em tarô, quando estamos a fazer leitura e sai a carta da morte, a maior parte das pessoas fica, ai que horror.
E a morte não pode ser encarada assim, a meu ver, com muito respeito, com muita atenção, com muita sacralidade, respirando, aceitando, porque é o processo da vida e quem somos nós para mudar os processos da vida? Lá está, é o que mais nós temos na vida, certo? São os processos de morte, os processos de transformação, mas encaramos no nosso dia a dia todos estes processos de transformação como uma forma de nos incentivar a ir sempre para a frente, a crescer, a evoluir, a avançarmos, a conhecermos, a aumentar a nossa consciência, o nosso auto-amor e criarmos esta fluidez, a deixarmos-nos ir nesta espiral da vida, crescendo, 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 superando os desafios desta morte que nos evita a estarmos sempre estagnados no mesmo sítio, sempre com a mesma idade, sempre com a mesma idade mental, com a mesma idade psicológica, a mesma idade emocional, a mesma imaturidade espiritual. E até que um dia vamos chegar ao nosso processo último, a nossa morte do corpo, desse corpo que tem uma validade. E se formos para a morte com esta consciência de que é o último desafio, enquanto encarnados nesta vida, em que vamos nos finalmente libertar de um corpo que pode estar doente, ou que pode estar envelhecido, ou que ainda pode estar jovem, vamos nos libertar da nossa rotina, vamos nos libertar da nossa personalidade, do nosso ego, mas que vamos seguir em frente da melhor forma, para a luz, vamos ser recebidos pelos nossos mentores, pela nossa família, levamos as emoções, levamos o corpo astral, levamos o nosso perispírito e vamos na fé de Deus, para um novo estágio, para uma nova progressão, para podermos seguir mais à frente nessa linha infinita da vida. E então olhamos para aqui, agora, não é? Para quem está neste momento em situação de desencarne, ou que já desencarnou, e olhamos com esperança, com fé. E pode doer, há dor, com certeza há saudade, mas há uma grande esperança de vir nos encontrar nas outras dimensões, de vir nos encontrar noutras vidas, de virmos a reconhecer, de virmos a estar, porque eles não deixaram de existir, eles existem, todos eles existem. E o funeral, a morte, já não deixa de ser vivida com tanta dor, com tanta tristeza, que afeta imenso a pessoa, o espírito que acabou de desencarnar. Muitas vezes faz com que essa alma fique presa ao corpo, que fique presa à família, às pessoas que estão em sofrimento e acaba por atrasar e dificultar o processo de desapego dessa alma ao seu corpo que está inanimado, às pessoas da família, ao seu dia-a-dia e para avançar para com as equipas de socorro, com as equipas de cura a nível espiritual, a nível astral, para que possa seguir para a frente com a vida e que por merecimento possa vir cá visitar-nos novamente. Outra questão muito importante nisto, que são as crenças. Eu nasci numa família católica, ia à missa, assisti a vários velórios e aquilo que eu ouvia dizer era que quando a pessoa morresse ficava enterrada. Pelo menos foi essa a percepção que eu fiquei quando era criança, e ficava à espera
do dia da ressurreição por Jesus. E se nós morremos com essa ideia de que não há mais nada, que ficamos ali à espera, acredito que até pode ser bastante perigoso, porque se não for assim, e a meu ver não é, esse espírito pode ficar perdido, pode ficar preso ao corpo e pode-lhe acontecer coisas que não são muito agradáveis. Portanto, a crença é muito importante, quer para nós que estamos a ver a outra pessoa a falecer, quer para quem vai morrer, vai desencarnar, porque depois o processo em si é tudo novo e pode causar bastante medo e desorientação. Inclusive, há muitos espíritos que morrem, que desencarnam de uma forma muito súbita e que nem se apercebem que não estão encarnados e que durante muito tempo fazem a vida normal e ficam muito perdidos, muito desorientados, até que finalmente conseguem perceber e conseguem ser ajudados e levados para onde precisam de ir para continuar na vida deles, na orientação, para que possam depois vir a encarnar ou até ser mentores de pessoas que estejam encarnadas aqui. E sim, é isso, falar sobre a morte. Não tenho as verdades todas, não vos estou a dizer que esta forma de olhar a morte, de viver a morte e a minha crença é correta e é totalmente verdade, não vos quero impor verdades, apenas conversar sobre este tema que é fundamental quanto a mim, independentemente da idade, talvez começar já a falar às nossas crianças do que é morte, que é apenas uma vírgula na vida, falar sobre a vida, falar sobre quem nós somos, que somos um corpo físico que tem validade, que fica aqui na Terra, que somos um corpo astral, um corpo emocional, um corpo mental, um corpo espiritual, uma alma, que somos um espírito, que somos uma mónada, que vimos das estrelas, que tanta coisa para falar com as nossas crianças, com os nossos jovens. Talvez seja por isso que existe muita falta de orientação, falta de vontade de viver, falta de sentido de vida, falta de amor, de força, porque talvez estejamos todos um pouco perdidos e cheios de medo, principalmente que atravessamos a pandemia, estamos a atravessar conflitos, que ouvimos muita morte, os números de mortes aumentam, e tudo isto reverbera em nós com muito medo, muita insegurança, talvez por as crenças religiosas que temos, talvez porque não falamos sobre a morte, talvez porque não celebramos a morte como muitos indígenas o fazem, que em vez de chorarem, de lamentarem, de estarem vestidos de preto, de estarem fechados, sem luz, sem julgamentos, não estou a julgar, cada um tem as suas tradições, com muito respeito, mas esses indígenas, em vez de fazer isso, fazem uma festa, dançam, cantam, comemoram, celebram, comem, bebem e celebram essa passagem, sabendo que o corpo foi devolvido à terra, porque é terra, mas que o espírito, que a alma da pessoa vai seguir para o sol, vai voar, vai novamente ligar-se à fonte, vai, seja o que for a crença deles, mas eles acreditam que o espírito segue, eles acreditam que reencarnam, eles acreditam algo que lhes dá essa força e essa felicidade e alegria, que aquela pessoa se libertou do corpo para seguir em frente.
E talvez esta visão seja uma visão muito mais bonita, uma visão muito mais conectada com a vida, talvez muito mais conectada com a verdade, com a alegria de viver, com Deus, com essa força infinita. Talvez seja uma sabedoria que nós já tivemos e que perdemos, talvez por crenças, talvez por imposições, talvez por falta de questionamento da nossa parte. Lembro-me perfeitamente de ter ouvido uma conversa do meu avô, quando era pequena, que contou que não viu a mãe dele antes de morrer, porque estava no Brasil, e ele tinha pena porque não tinha visto, não tinha se despedido da mãe. E ele era amigo de um padre, o padre da freguesia, e esse padre disse-lhe: tu queres muito falar com a tua mãe? Eu consigo, eu ponho a tua mãe a falar contigo. E uau, eu ouvi aquilo. Uau, então a pessoa não morreu. Como é que pode ser? Então comecei a questionar que é isso. Tive um pouco de medo, acredito que sim, era algo novo, porque não se falava, ninguém fala destes assuntos, antigamente mais, se calhar do que agora, mas abriu-me horizontes, fiquei com o pulgar atrás da orelha, mas então o que é isso? Não vai ficar à espera que Jesus ressuscite? E há pessoas que conseguem isso, que conseguem colocar os nossos entes queridos em contacto connosco? Então, o que é que há mais que eu ainda não sei? O que é realmente isto da morte? Como é que o meu avô conseguia falar com a minha bisavó? Muito curioso. Foi o meu primeiro uau! Não nos estão a contar a verdade toda. Porque é que não falam acerca disto abertamente? Isto era eu, uma adolescente irreverente. Depois passei por processos muito íntimos de morte da minha vida. Passei por 3 grandes mortes de pessoas muito chegadas a mim. A primeira foi a minha avó, e com ela tive uma experiência muito interessante que me veio dar mais força de que a vida é mais forte que a morte e que a morte faz parte de uma vida infinita. Porque um belo dia, pouco tempo depois da minha avó falecer, estava eu na casa de banho a pentear os meus cabelos e a minha avó adorava o meu cabelo. E eu senti a energia a mudar e senti o toque das mãos da minha avó no meu cabelo. E eu fiquei arrepiada, mas que é isto? E então foi mais uma alerta de que realmente não é um fim. A outra validação que eu tive foi uns anos depois, com a morte do meu avô, com o qual eu tinha uma relação muito íntima, gostava muito do meu avô, para mim representava muito o meu avô. E então no dia a seguir que o meu avô morreu, eu tive um sonho, um desdobramento, agora sei. Sentei-me na cama e vi-o a vir ter comigo, num corpo translúcido, e veio-se despedir de mim. Vi atrás dele um túnel de luz. Ele não falou, foi telepaticamente, despediu-se de mim, estendeu a mão para mim e eu estendi a mão para ele. Senti muito amor e senti que estava na hora dele seguir o túnel e ele foi seguir o túnel. E eu voltei à consciência, vi-me que estava sentada na cama, disse: meu Deus, que é isto? Estou alucinada ou é verdade? Nunca tinha passado por uma experiência assim tão forte. E só pedi: se isto é verdade, mostrem-me um sinal, senão que eu esqueça isto. E adormeci. E no dia seguinte, quando acordei, tinha faltado a luz. Olhei para o relógio, aqueles relógios antigos de despertar, e eram 4h44 e percebi: não, isto foi verdade. Não sei bem o que é que isto quer dizer, não sei bem o significado disto, mas é muito verdade. E mais uma validação
de que o meu avô continuou para a vida. A terceira validação que eu tive foi num período de emergência espiritual que eu tive, de início num pico do processo de questionamento e de transformação. Isso sim é que foi uma grande morte na minha vida, uma mudança radical de quem eu era antes e quem sou agora. E no meio desse processo enorme de morte e renascimento, eu tornei-me reikiana. E entretanto, uma prima minha muito querida estava internada no IPO, já em processo terminal de cancro, com muito sofrimento, daí que estava no IPO, à espera do dia da morte. E eu fui fazer reiki à minha prima vários dias, durante umas semanas, e foi fantástico porque a família contava-me que ela praticamente não falava, mas perguntava por mim quando é que a Sílvia vem, e ela estava muito agitada e tinha dores, e depois de fazer reiki ficava calminha e adormecia, e para mim enchia-me o coração de amor. E no dia que ela faleceu, no dia a seguir eu sentia, à noite, devia ter comigo, senti os passos, senti o problema da perna dela, e ela veio-me agradecer, eu senti telepatia, senti um grande, grande amor. E depois, mais tarde, veio-me pedir para transmitir à família que estava bem e que os amava muito. Então, conto-vos isto com uma intenção pura de coração, para vos dizer que acreditem que a morte não é o fim. A morte é uma passagem, é uma transformação, é uma libertação, que a vida continua, que os nossos seres, os nossos entes queridos continuam, evoluem, que estão do outro lado do véu, a olhar para nós, estão a emanar amor, estão, sempre que podem, vêm nos ver, sempre que podem nos ajudam, e que a vida e Deus é manancial de amor, manancial de sabedoria, e que nós não estamos sós, não estamos perdidos, não precisamos de estar no medo, na ignorância, que favorece o medo, que favorece a escravidão, que favorece a involução, e que existe muito mais do que isto. Não tenho consciência de tudo, mas as minhas experiências moldaram a minha visão da morte, a minha visão da vida, quem eu sou, e transmitir esta esperança, esta continuidade, esta vida imortal e Deus. Nós, como células, partículas, luz de Deus, a recordar-nos que somos parte do todo e que precisamos de nos unir a essa nossa essência, a essa nossa divindade, de viver a vida com sacralidade, sendo a cada dia uma pessoa melhor, sabendo que tudo passa, a transformação é necessária, a morte é certa, ainda bem que existe a morte, porque é a morte que nos transforma, e no dia que chegar à nossa morte física, sabemos que continuaremos e que levaremos daqui a felicidade e a paz de termos vivido o melhor que nós conseguimos viver, amado, partilhado, sentindo felicidade, estando a entregar-nos na mão de Deus. Um grande abraço, muito feliz por partilhar e por vos inspirar. Fiquem com Deus.